pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí começando esse modelo de aula remoto, né? Gravando, tentando interagir com vocês. Nesse momento eu vou fazer aqui a primeira atividade, a primeira aula de sociologia, certo? É uma aula de abertura, nós estamos tudo em fase de teste ainda, né? Existem várias dificuldades, como vocês sabem. Uma coisa é nós falarmos pessoalmente, outra coisa é nós falarmos diante de uma máquina. A interação não é a mesma, o calor não é o mesmo, os embates, os debates não são os mesmos, mas dentro da nossa realidade, na medida do possível, nós vamos procurar fazer o melhor para vocês, tá certo? Então eu vou colocar para vocês aqui alguns slides, nós vamos começar a dar os primeiros passos dentro das aulas de sociologia aos alunos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, dos EJAs, tanto 5 como 6, que estudam essa disciplina no seu currículo. Eu quero dizer para vocês que nesse primeiro momento as aulas vão ser de temas que são comuns. Até mesmo porque se vocês chegaram a receber os livros, quem está na escola desde o primeiro ano, que foi em 2018 quando nós recebemos esse livro, vai perceber que o livro, tanto de sociologia como de filosofia, é volume único, né? Aqui, ó. É volume único. Isso aqui é o manual do professor. Ele é volume único. A gente não... Ok, é volume único. A gente usa o mesmo livro durante os 3 anos para podermos aprender e discutir acerca da sociologia. O mesmo caso da filosofia. Ou seja, se você observar, existem temas dentro desses 3 anos que vocês estudam que são recorrentes. Né? Eu sempre falo lá nos alunos de filosofia que temas que dizem respeito aos filósofos pré-socráticos, por exemplo, ele é recorrente nos 3 anos, não tem como você fugir dele. E se você olhar direitinho os Enems que vem tendo até agora, todo Enem cai tema com relação aos pré-socráticos. Cai questões com relação aos pré-socráticos, certo? Ao tema dos pré-socráticos. Então não tem como você fugir dele. E nas ciências sociais também. Na sociologia também existem esses temas. Eu irei esclarecer aqui que eu estou usando os slides, como vocês vão poder ver agora. Deixa eu passar aqui logo para vocês verem. Esses slides do governo do estado do Pernambuco. E por que eu estou usando esses slides? Porque são os slides que estão de acordo com a base nacional, comum curricular, os slides que estão de acordo com os nossos livros didáticos e que eu não tenho essa habilidade de fazer uns slides com esses recursos, porque vocês sabem que os recursos tecnológicos também é difícil de você dominar, né? A não ser quem já estava acostumado, mas tudo assim como veio essa adaptação, ficou realmente difícil. Eu sei fazer alguma coisa, mas não tão bom quanto isso. E por outro lado, como vocês podem ver aí, está aí os devidos créditos, né, ao governo do estado do Pernambuco, também as referências que são feitas, porque esses slides, inclusive, participaram de concursos, e, enfim, na área da educação, e esses slides do Pernambuco ganhou, e estão disponibilizados gratuitamente na internet, estão abertos para todos os professores que quiserem, assim, usar em suas aulas. E, como está de domínio público, eu achei por bem poder estar usando aqui sem nenhuma dificuldade, né? Então vou estar usando com vocês aqui para nós esclarecermos as primeiras questões que são colocadas quando nós estudamos a questão da sociologia. E nós começamos a pensar acerca dela perguntando o que são as ciências sociais, na verdade, né? É uma pergunta um tanto difícil de responder objetivamente, inclusive nós já fizemos exercícios nas nossas atividades remotas com relação a isso, já vimos vídeo, aulas, né? Mas a gente tem basicamente uma resposta aí já no começo, né? Bem simples, uma resposta que parece me atender a esse primeiro contato. Embora a gente possa construir respostas durante a vida, porque como vocês percebem, e como quem estudou e assistiu a aula sobre a pergunta o que é sociologia, vai lembrar
que a professora vai falar justamente disso, né? Que nem grandes sociólogos podem dar uma resposta definitiva acerca dessa pergunta. Por que isso acontece? Porque em ciências humanas, gente, em ciências humanas, principalmente em sociologia, em filosofia, não existe nada definitivo. E lembrem que na aula que nós assistimos, a professora inclusive ela falou entre aspas, né, que os filósofos, que os sociólogos começaram a ter e os filósofos começaram a ter inveja das ciências exatas por essa objetividade. Eu não concordo muito com a fala dela, não, mas tudo bem. O fato é que, de fato, não há essa objetividade dentro das ciências sociais nem dentro da filosofia. Aí o que acontece? Os conceitos eles são construídos, mas eles estão em movimento. Ou seja, de certa forma, eles são construídos, mas ao mesmo tempo estão se construindo. E vocês vão ver como é interessante essa questão, porque a gente tem um pouco mais adiante nesse nosso estudo, como Karl Marx, via então o desenvolvimento da história dentro da sociedade, né? E como o próprio Hegel na filosofia via essa luta de antítese, né? Uma tese que está construída, uma antítese que se contrapõe e uma síntese que sai desse embate. Então, nas ciências humanas é basicamente isso. Tentando responder essa questão, o que são as ciências sociais, nós vamos ver então esse slide aqui. No slide nós temos que as ciências sociais são um conjunto de disciplinas científicas que estudam os aspectos sociais das diversas realidades humanas. Elas têm como objeto de estudo tudo o que diz respeito às culturas humanas, sua história, suas realizações, seus modos de vida e seus comportamentos individuais e sociais. Elas ajudam a identificar e a compreender os diferentes grupos sociais, contextualizando seus hábitos e costumes na estrutura de valores que rege cada um deles. Percebem? A dimensão que as ciências sociais atingem é muito grande. Quer dizer, ela se preocupa, na verdade, com tudo que está acontecendo na sociedade, com os hábitos, os comportamentos, porque determinadas sociedades agem como agem, faz aquilo que faz, o aspecto da religião, o aspecto da sexualidade, todos os aspectos sociais que estão envolvidos na sociedade. Quando você fala de sociedade, a sociologia, as ciências sociais estão dentro dela. E por que ciências sociais e não apenas sociologia? Porque a sociologia é apenas uma das ciências sociais. Nós vamos ver agora justamente quais são as outras ciências sociais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quais são as ciências sociais? Aí tá aí, né? Segundo Pécio de Oliveira Santos, são consideradas ciências sociais a sociologia, obviamente, a antropologia, as ciências políticas e a economia. Cada uma com suas respectivas características, com seus respectivos campos, com seus respectivos recortes para o seu estudo, certo? Como nós estamos vendo aí a definição, a sociologia vai estudar as relações sociais. Já a antropologia estuda as características dos agrupamentos humanos e a origem da evolução das culturas. Porque existem pessoas que parecem acreditar, né, que a sua cultura, o seu modo de ver o mundo, o seu modo de sentir, de perceber, seu modo de perceber ou a sua percepção do mundo sempre existiu, sempre foi daquele jeito. E a gente vai, pelos estudos antropológicos, percebendo que há de fato uma evolução, há de fato um modo de pensamento que vai evoluindo com o passar do tempo, tá certo? As ciências políticas, tão importante para a sociedade, a política, né, que está aí, inclusive nos nossos dias, com muita evidência, com esses grupos que têm se formado de direita e de esquerda e os embates ideológicos que têm sido travados cotidianamente,
que de 2018 para cá se intensificaram, né? Algo como nós nunca tínhamos visto nos últimos anos. Pelo menos eu tenho 30 e quase 40 anos de idade já, 38 anos, e não me lembro de ter visto algo tão forte como está acontecendo agora, né? Esse embate tão acirrado desde 2018 para cá. Essa ciência, a ciência política, estuda a distribuição do poder na sociedade e as diversas formas de governo, né? As diversas formas de governo, os governos monárquicos, governos democráticos, como nós temos aqui, né? Enfim, o mundo está cheio de modelos aí. Nós temos governos liberais, governos socialistas, enfim, gente, a gente percebe a importância da ciência política no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de como entendê-la, de como percebê-la e de como é importante nós conhecermos o mínimo possível, pelo menos, para não cairmos na questão da politicagem. Tem muita gente sendo induzido ideologicamente para não participar de atividades políticas, né? No sentido de se manifestar politicamente, de falar, de expor os seus pontos de vista. Tem muita gente sendo influenciada a não fazer isso por desacreditar na classe política que está aí, por conta das politicagens que esses indivíduos eles têm feito com tudo que acontece no Brasil. Inclusive ontem, né, nós vimos aí a aprovação do novo Fundeb, que é importante demais para a educação do nosso país, né? E isso tem a ver com sociedade, isso tem a ver também com política, e por isso que é importante você acompanhar e conhecer os embates que são travados. E nós vimos isso lá, né, naquele embate que estava tendo com relação à aprovação ou não. Nós vimos isso, né, essa tensão política que há no Brasil hoje, representada pelas ideias que estão postas ali. Alguns favoráveis, a maioria favorável, mas esses mesmos que foram favoráveis só foram devido, e eles inclusive evidenciaram isso em suas falas, só foram devido ao grande movimento que houve da classe trabalhadora, da educação, né? E gente que soma com essa classe, pressionando os deputados para que eles pudessem votar a favor. Imagina aí que todos os professores e todas as pessoas que ontem tiveram a sua participação no sentido de dar essa contribuição não tivesse feito. O que teria acontecido? Nós teríamos perdido aquela votação e a situação da educação no Brasil estaria numa situação muito difícil. Então, as ciências sociais, através da ciência política, vem mostrar para nós que é importante nós nos envolvermos politicamente, no sentido de estarmos atentos a tudo que está acontecendo aí, a essa questão do poder que está na sociedade, e sabemos que, de alguma maneira, mesmo sendo tão pequenos, né, em relação à multidão que há, nós temos uma contribuição para a nossa sociedade, certo? E a economia, que em alguns livros de sociologia, a economia não entra ainda como uma questão das ciências sociais, mas é óbvio que a economia ela é importante nessa questão dos estudos das ciências sociais. Por quê? Estuda as atividades humanas relacionadas aos bens e serviços. Ora, voltando ao tema do Fundeb, que é o mais recente, foi ontem, né? Todo o embate ali estava baseado na questão da economia também, né? Era a educação, mas depende da economia. Porque estamos falando de muito dinheiro que está em discussão. E é preciso se saber como aplicar, como investir, né? O que esse dinheiro, para que esse dinheiro vai servir, qual o objetivo dele. Inclusive, um dos embates que teve lá era justamente porque o governo do presidente Jair Bolsonaro estava querendo tirar uma porcentagem da verba da educação para investir em programas sociais. E aí descaracterizaria a questão daquela verba. Se a verba é para educação,
bens e serviços aí da educação deve ser destinado somente para a educação. Não é que ninguém fosse contra a questão de outros auxílios sociais, mas que isso seja feito com verba específica para aquele fim, para aquele bem e serviço. Mas veja que, mesmo assim, a economia está dentro de tudo. Não há como você viver em sociedade sem falar com relação à questão da economia. Então, para não me estender muito, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou parar por aqui nesta aula. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Um abraço a todos. Eu quero deixar todos